Aproveitando que estamos aqui com o Pedro Pôncio, nos conta um pouco da tua história, por favor. A minha história é uma história que tem impactado o Brasil agora de forma positivamente, porque eu sou uma pessoa comum, né? Em que sentido? Mais uma família pobre, miserável, que foi cooptada pelo Movimento Sem Terra e que faz parte dessa quantidade de pessoas que estão hoje dentro desses acampamentos do MST, mas que nunca tiveram oportunidade de falar, né? Há muito tempo, o Movimento Sem Terra, vale lembrar, Segre, ele existe há 41 anos. É um movimento que existe 4 décadas de existência e que todas as pessoas que tentaram uma vez denunciar esse movimento foram caladas, ameaçadas, coagidas, como eu fui receber ameaças de facções criminosas do Rio de Janeiro, para não falar o que eu expus durante 2022 na campanha do então presidente Jair Bolsonaro e o que eu expus também no livro que você acabou de mencionar, agradeço, A Face Oculta do MST, onde eu faço essa denúncia. Então, para que o pessoal entenda a gravidade disso, a minha família é uma família extremamente pobre do interior do Mato Grosso, migrou para o Mato Grosso do Sul. Lá o ano era 2003, a ascensão do Lula como o pai dos pobres, até que enfim um analfabeto chega à presidência, ele vai resolver o problema dos pobres. O MST se aproveita dessa onda para fazer um trabalho de base e cooptar essas famílias pobres para dentro desses acampamentos com a promessa de uma prosperidade. A promessa para os meus pais, que eram pessoas ali semi-analfabetas, despolitizadas, não tinham intenção nenhuma em participar de um movimento político. Elas foram porque havia uma promessa de receber uma pequena terra, uma casa, para elas cuidarem de seus filhos. Ok. Essa promessa se daria em torno de 2 meses, mas foram quase uma década dentro desse movimento, e aí uma vez dentro do movimento, passando por um longo processo de lavagem cerebral, de cooptação dos sentidos, para se tornar massa de manobra política, para se tornar voto útil para a esquerda. E aí você, uma vez dependendo do movimento, você se torna exatamente o que quer que o movimento queira que você seja. Então, esse é o que acontece com famílias no Brasil, aconteceu com a minha família, e eu tive a oportunidade agora de fazer essa denúncia e mostrar para pessoas que inclusive estão dentro de assentamentos do movimento que essas promessas são promessas vazias, que são usadas para manipulação e que essas pessoas podem se libertar desse movimento e ir em busca realmente da dignidade, da prosperidade. A tua família continua estando no MST? Olha só, devido à origem pobre da minha família, nós recebemos essa terra do movimento, eu ainda era criança, e a minha mãe, por exemplo, ela ainda mora em um assentamento. O assentamento se chama Che Guevara, para vocês terem uma ideia, no Mato Grosso do Sul. Mas, lembrando, o MST, ele não pode dar terra para ninguém porque o MST sequer tem um CNPJ. Ele é um movimento, né, que usa do vácuo político que existe no nosso país para manipular pessoas. Então, quem entrega a terra é o INCRA, né? A gente conhece o processo de reforma agrária, e que é um projeto completamente falido. Então, essas pessoas que, uma vez recebem a terra, elas não têm condições de produzir. Então, basicamente, o que o MST faz, para deixar bem didático, o MST pega uma favela rural, uma favela urbana e transforma numa favela rural. As pessoas que vivem nesses assentamentos, elas não têm mínimas condições de produzir e continuam dependentes ali se torna futuramente a casa dessas pessoas, elas vão morar ali, elas não conseguem fazer esse processo de ascensão social, de prosperidade, de saída desses lugares. Então, minha mãe ainda mora uma década nesse lugar, ela se apega o cantinho dela, o lugar dela, mas eu posso afirmar categoricamente que hoje esse assentamento que na fazenda Eldorado, no Mato Grosso do Sul, é uma fazenda muito grande, para você atravessar esse assentamento de uma ponta a outra, aproximadamente 90 quilômetros de assentamento. A maioria daquelas pessoas hoje, uma vez com acesso à internet, não fazem parte mais do Movimento Sem Terra, não aceita mais o domínio ideológico do Movimento Sem Terra, votam em candidatos da direita porque sabem o quanto tiveram a sua dignidade usurpada por esse movimento ideológico, essa religião chamada Movimento Sem Terra. Qual foi o ponto, e a partir dessa minha última pergunta abro aqui a bancada, em que você falou, isso aqui é uma enganação do caralho. Falo do caralho porque o caralho é a porta mais alta do navio, não tem conotação sexual. Em que momento você falou, isso aqui é uma fraude? Olha, sempre que eu vou falar a respeito da minha libertação do Movimento Sem Terra, da ideologia marxista, da mentalidade de quem uma vez se tornou soldado da Revolução Socialista no Brasil, é algo muito complexo. É quase impossível dizer assim, de repente um dia acordei e falei, o Movimento Sem Terra não me representa. Isso não vai acontecer. Eu fui uma criança que aos 8 anos de idade tive contato com a religião cristã. Minha mãe, devido à extrema pobreza, frequentava a igreja porque encontrava na igreja
suporte social. A gente recebia a cesta básica dos projetos sociais da igreja. Quando o Estado nos abandonou, quem nos amparou socialmente foi a igreja evangélica. Então, eu recebi ali na infância uma doutrinação. Eu não sou contra a doutrinação, sou contra a doutrinação do marxismo, porque afinal acredito que há doutrinas melhores e doutrinas maiores. A fé cristã é uma doutrina superior a qualquer outra. Então, recebi essa doutrina. Essa doutrina cristã, ela permaneceu dentro de mim durante quase essa década que eu passo dentro do Movimento Sem Terra. Então, eu me torno militante, me torno soldado da revolução, eu vou para as ruas fazer teatro, eu vou para as universidades, para as escolas, eu participo ativamente do movimento, né? Com qual a idade? Eu entro com 11 anos de idade e saio com aproximadamente 20 anos. Então, foi quase uma década ali dentro. Participei do Encontro Sem Terrinha, que a gente pode explorar muito isso aqui hoje também. Mas o que aconteceu? Eu não me radicalizei como os meus colegas dentro do movimento, porque eu tinha esse receio, né, essas limitações de valores e princípios que não me permitiam me tornar um militante radical. Mas, quando eu saio do assentamento, uma vez minha família já tinha recebido a terra, nós ainda moramos mais de 3 anos em um barraco de lona dentro do sítio que nós recebemos, porque não tinha condições de prosperidade naquele lugar. O jovem, nesse momento da vida, ele quer trabalhar, quer conquistar alguma coisa, então eu saio do assentamento para trabalhar na cidade. E aí muita gente acha engraçado a camiseta que eu uso como símbolo da minha denúncia contra o movimento, que é uma sátira, né? É uma camiseta do MST que está escrito no lugar de Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, está escrito "Vai trabalhar, vagabundo, o capitalismo é maravilhoso". E no lugar do facãozinho ali tradicional, o rapaz está segurando a carteira de trabalho, que inclusive o Pablo Marçal soube muito bem utilizar isso durante a campanha municipal para levantar a carteira de trabalho contra o Boulos. Então a minha libertação, ela começa com a carteira de trabalho, porque ao trabalhar eu percebo que aquela ideologia marxista socialista começa a cair por terra. Eu trabalhei, comprei minha bicicleta e olho para os meus colegas que não davam o mesmo esforço que eu para adquirir alguma coisa e eu digo, não faz sentido eu trabalhar mais e dividir aquilo que eu tenho com outras pessoas. Então a minha mentalidade socialista começa a cair por terra com o trabalho, mas depois, isso já com 20 e poucos anos de idade, eu vou para Goiás e lá eu vou me formar num seminário teológico. E aí dentro do seminário, estudando a Bíblia, né, a teologia, eu começo a perceber o que era teologia da libertação, teologia da missão integral e descubro, Segré, que o Movimento Sem Terra começou como um movimento cristão que usa da religião para manipular pessoas pobres, levar para dentro dos acampamentos, mantendo essa chama religiosa para fazer as pessoas militarem pelo movimento. Então a minha libertação se deu dentro de um seminário teológico, estudando a Bíblia Sagrada e descobrindo que o marxismo não é só incompatível com a fé cristã, como ele é o próprio, eu poderia definir como o próprio espírito do anticristo atuando na modernidade, porque para que o comunismo, o socialismo seja implantado, a religião, principalmente a fé cristã, precisa ser extinta. Resumindo, foi Cristo que me libertou. Eu tive realmente uma libertação daquilo que o presidente Bolsonaro carregou durante toda a campanha, por exemplo, que é um texto da Bíblia Sagrada de João 8,32, que é aquilo que me move, é aquilo que eu acredito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fiz a dedicatória para vocês, eu escrevi aí porque essa frase caminha comigo. Somente a verdade é capaz de libertar alguém dessa doutrina marxista que é o MST. Professor Suano. Pedro, primeiro eu estou bem emocionado com a tua história e fico muito feliz com a tua declaração, que é algo que a gente tem batido há muito tempo. Ou você é cristão ou você é marxista. Não tem compatibilização entre as duas coisas. Até quando você fala que o marxismo é o anticristo, ele não precisa nem ser pelo conteúdo religioso, é pelo conteúdo doutrinário. A doutrina não admite a ideia de religião. E nesse sentido, eu vi que você, o teu livro aqui, eu dei uma olhada no índice, é um índice maravilhoso. Você fala, inclusive, da relação com as ligas camponesas, apresenta o serviço de inteligência da antiga Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca e a Eslováquia. São 2 países. Mas todo o trabalho que foi feito nas ligas camponesas, e eu gostaria de saber qual é a herança que o MST tem para 2 coisas. Primeiro, com a participação de serviços de inteligência estrangeiros, em especial se há presença do serviço de inteligência cubano, provavelmente serviço de inteligência bolivariano, eu tenho certeza que está no meio deles, mas o cubano, quais são os outros serviços de inteligência que você poderia indicar e qual é o treinamento militar? Porque está bem dito aqui, no índice, está muito bem explícito, que é um exército vermelho que está montado. Curiosamente, o atual presidente da República, certa vez, chegou e disse o seguinte: eu tenho o exército do Stedley. Se ele falou que tem o exército externo, não estava falando apenas de uma massa de pessoas.
Ele estava falando no conteúdo de se nós tivermos que ir para a briga, eu tenho um exército de verdade. Então eu gostaria que você falasse sobre a questão dos serviços de inteligência e a formação para o combate armado. Como é que se deu, ou se dá, ou se existe? Então, esse livro é muito interessante, porque é importante eu mencionar, eu fui um idiota aos 20 anos de idade. Eu estudei nas escolas do MST quase uma década, ou seja, eu não estudei. Eu não aprendi matérias técnicas, a gente ficava na escola fazendo militância política, quando muito debatendo, dialogando com o professor para tentar chegar a um conhecimento. Então eu fui idiotizado nos acampamentos do MST, tive um salto intelectual ali num período de quase uma década, quando eu saio do movimento e começo a estudar a Bíblia, e aí a grade do seminário ela é muito ramificada, né? Você tem história da igreja que me obrigou a estudar história, tem geografia bíblica que me obrigou a estudar geografia. Eu não sabia, quando saí do movimento aos 20 anos de idade, o que era a Segunda Guerra Mundial. Eu era um completo imbecil. Mas, devido a esse salto de conhecimento, de busca pelo conhecimento, me permitiu estudar a minha própria história. E o que eu percebi? Eu peguei aquelas experiências que eu vivi, que eu vi cotidianamente, os discursos que saíam das bocas dos militantes do MST, o que é que eles vendiam para nós como sendo a revolução, como sendo o bem, e eu começo a ler as obras do professor Olavo de Carvalho, começo a estudar a história, e aí tudo começa a fazer sentido. Então, por exemplo, você não conhece o movimento por aquilo que ele defende, você conhece por aquilo que ele combate. Então, como o Movimento Sem Terra diz ser um movimento social, se ele combate a quem produz no país, se ele combate a propriedade privada, se ele combate a estabilidade jurídica do país, ele não pode ser o que ele diz que é, porque ele não combate o que ele diz combater, ele combate justamente aquilo que realmente gera estabilidade e prosperidade para um país. E olha só, quando a gente fala desse DNA do movimento, é muito importante que as pessoas leiam esse livro. Tem um mínimo também sobre o MST, que é um livro de bolso, e de forma bem sucinta e bem didática. Qual é o DNA do Movimento Sem Terra? O João Pedro Stedley, fundador do movimento, ele foi recentemente no Flow podcast, e ele começa a falar que quando ele foi fundar o Movimento Sem Terra, ele chama para a mesa um homem chamado Francisco Julião. Francisco Julião é um terrorista, um homem que fundou as ligas camponesas no Brasil. Obviamente, no início dessas ligas camponesas, ele começa como um movimento ali rural, aparentemente com intenção de ajudar pessoas pobres que não tinham como enterrar os seus mortos. Mas logo que esse movimento cresce, ele é cooptado pela União Soviética e se torna o braço da União Soviética no Brasil. A gente não pode ignorar, por exemplo, Suzano, a Guerra Fria, onde você tem duas ideias disputando o Brasil. Existia, sim, a influência americana e existia a influência da União Soviética que infiltrou milhares de espiões soviéticos aqui no país para gerar instabilidade e para tentar dar um golpe comunista no Brasil, que não houve porque houve intervenção militar em 1964. Então, quando a Tchecoslováquia passou pela Revolução de Veludo, eles abrem os documentos e começam a mostrar milhares de espiões soviéticos no Brasil e começam a mostrar financiamento de imprensa, financiamento de armamento para quem? Para as ligas camponesas no Brasil, gerarem uma guerra civil com a finalidade de dar um golpe comunista no Brasil, a ditadura do proletariado que seria implantada. Por que não acontece? Pela intervenção militar. E aí depois o militarismo vai colocar um fim a essas ligas camponesas e elas permanecem nos bastidores, influenciando as universidades. Depois vem a Aliança Nacional Libertadora, todos esses movimentos terroristas que foram anistiados em 1979. É importante lembrar, mataram, sequestraram, cometeram vários crimes de sequestro de embaixadores, explodiram bombas, foram anistiados, né? Só que a ideia permanece. A ideia permanece e o João Pedro Stedley, que uma vez era sindicalista, uma vez marxista, e agora percebe que não é possível retornar com as ligas camponesas, que tinha treinamento de guerrilha em Cuba, que tinha ligações com grupos criminosos da América Latina. Uma vez que não pode voltar com ligas camponesas, o João Pedro Stedley diz no livro dele que ele precisa de uma outra metodologia. E aí se aproveitam de uma brecha que foi criada, uma falsa teologia criada chamada Teologia da Libertação, que nada mais é do que o marxismo, para infiltrar a Comissão Pastoral da Terra e uma vez criar um movimento com a face católica. Para complementar, a primeira invasão do Movimento Sem Terra em 1979, a primeira fotografia que tem dessa invasão é a foto de uma cruz fincada na terra e um padre rezando uma missa. Porque o Movimento Sem Terra começa como um movimento cristão, com características da Teologia da Libertação. O João Pedro Stedley, no livro dele Brava Gente, diz que ele criou uma religião melhor do que o cristianismo. São palavras dele. Ele diz o seguinte: a religião cristã, o pentecostalismo, ela promete
essa ideia de salvação na eternidade, que logo a 30 anos as pessoas vão perceber que é um engodo. Ele diz assim, nós não. Nós prometemos terra na terra, mas nós entregamos a terra.